Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal do Outro País. Bom, e hoje eu queria responder uma pergunta, um comentário, aliás, muito interessante que fizeram aí no canal. Pessoal, obrigado mais uma vez aí pelos comentários, tá? E foi assim, me perguntaram assim, Fábio, sobre CNH. E eu acho que é uma pergunta muito pertinente, muito importante aí para quem quer vir para a Suíça, tá? CNH, Fabio, quanto custa, é fácil converter, como é que é o procedimento? Eu acho que eu já cheguei a fazer um vídeo sobre isso, mas como pediram outras coisas, eu acho que é importante falar a respeito. E é muito importante CNH aqui, tá pessoal? E vou explicar por quê. Então vamos lá. Primeiramente, CNH para fazer a conversão, então para quem está no Brasil, é interessante você que tenha a CNH brasileira, tá? Se você puder, tá? Faça já a CNH de carro e moto, A e B, tá? Se você puder. É o melhor dos mundos. Por quê? Porque você pode arrumar um emprego de moto ou de carro, obviamente, tá? Você pode fazer entrega ou mesmo até para transporte seu mesmo, tá? Por que eu falo isso? A Suíça tem um sistema bom de transporte público? Tem um sistema muito bom. Mas existem algumas regiões aqui na Suíça que o acesso é um pouco mais complicado. Isso vai depender de onde você for morar, tá? Por exemplo, se você for morar ou trabalhar numa região que for mais montanhosa, tá? Às vezes o acesso ao transporte público não é tão bom assim, tá? Então, por exemplo, dependendo da altura, sei lá, se você trabalha ou mora no alto de uma montanha, que normalmente os aluguéis são mais baratos, tá? Para imóveis no alto da montanha, ou então o seu trabalho é lá no alto da montanha, então assim, ônibus não sobe montanha, tá? Se a montanha é muito alta, o ônibus não chega até lá. Pode acontecer de ter alguns trens ou teleféricos que vão até lá, tá? Mas assim, não é toda montanha. Às vezes é só estrada mesmo, ou seja, você tem que subir de carro, subir e descer de carro ou de moto, tá? De carro ou de moto. Então, assim, é muito importante que você tenha CNH de carro e moto. Então se você que é homem ou mulher, não interessa, tá? Se você está pensando em vir para a Suíça e você não dirige, é bom você aprender a dirigir, tá? Carro e de preferência carro e moto, tá bom? Por quê? Porque daí você começa a abrir o seu leque de opções, tanto na questão de transporte para se locomover, como na questão aí também de arrumar um emprego na área de transporte, na área de logística, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas principalmente para se locomover. Eu acho que a questão mais importante é se locomover, tá, pessoal? Vou virar aqui, eu acho que fica melhor assim. Tá bom? Então pensa aí essa questão aí que é muito importante ter CNH aqui. Aí vamos lá, a questão de transformar a CNH. Pessoal, então se você tem a CNH brasileira, então é importante que você faça a CNH internacional. Acho que você paga uma taxa aí no Brasil, né? Aí você pega aquele papelzinho da CNH internacional, que você continua com a mesma CNH. A questão é que eles vão te dar um livretinho, assim, que é uma cartolina com o brasão lá do Brasil, acho que da Federação Brasileira e tal. Não lembro exatamente, mas é aquele brasão, né? Falando lá que a sua carta é válida internacionalmente, tá bom? É importante que você faça isso. Eu acho que não é muito caro aí no Brasil, dá pra fazer legal. Aí, você chegando aqui na Suíça, então eu tô falando da Suíça, tá? Você chegando na Suíça, com a sua habilitação, sua CNH brasileira, você pode dirigir aqui por até 12 meses. Depois disso, para você continuar utilizando a sua CNH aqui na Suíça, você é obrigado a converter ela para a CNH suíça, tá bom? A taxa para pagamento aqui, se eu não me engano, bom, faz muito tempo, faz 4 anos que eu fiz isso. Se eu não me engano, são 60 francos, 65 francos, alguma coisa assim, não é muito cara. Mas para converter a CNH brasileira para a Suíça, você vai ter que fazer um exame. Eu fiz já vídeo sobre isso, já faz um tempo, mas eu fiz vídeo sobre isso. Você vai ter que fazer um exame prático, tá? Você vai ter que dirigir com o seu carro, o carro de outra pessoa, o carro da autoescola, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou o carro de alguém, um carro que esteja em ordem, tá? Totalmente em ordem. Pode ser manual ou automático, tanto faz. Não faz diferença isso aqui. E você vai ter que dirigir, tá? Vai fazer esse exame prático. Não vai precisar do teórico, porque você já tem uma habilitação de outro país, no caso do Brasil. Então, mas você vai ter que fazer o exame prático
e você vai dirigir junto com o examinador por mais ou menos aí uns 40 minutos, tá? Então não é igual no Brasil, uma volta só no quarteirão e faz baliza, não é só isso. Você vai pegar a estrada, tá? Você vai entrar em bairro, então ele vai olhar diversos fatores. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando as regras que eu aprendi para poder dirigir aqui na Suíça, tá? Eu fiz 3 aulas aqui para entender como é que são as leis de trânsito e como é que são as regras para dirigir aqui na Suíça, tá? Que senão eu ia reprovar, se eu não soube, porque existem muitas coisinhas aqui que são diferentes e o examinador ele vai ver isso, tá? Tem um negócio de você ficar olhando nos 2 retrovisores, nos 3, né? Você olhar os 3 retrovisores toda vez que você vai virar. Então, vamos supor, você vai virar para a direita, você tem que olhar no meio, no de lá, e ainda dar uma quebrada no pescoço para o examinador entender que você olhou no vidro lateral traseiro, tá? Então eu vou virar para a esquerda, mesma coisa. Olha o retrovisor no meio, esquerdo, e dou uma olhadinha para trás aqui, de rabo de olho para cá. Então para a esquerda. Então assim, tem algumas coisinhas chatas. Então a alça de acesso, tanto na saída e entrada de estrada, tem velocidade para entrar e para sair certo. Tem rotatória, tá? Tem várias coisinhas assim que é importante saber. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Deixa aqui nos comentários, tá? E que mais? E assim, você tem que fazer esse exame. Se você não passar esse exame, aí você vai ter que fazer a prova desde o começo, inclusive a teórica. Aí você vai ter que fazer aulas, tem um mínimo de aulas para fazer. Você vai ter que fazer o exame teórico, depois o prático de novo. E assim, não é barato, tá, pessoal? Eu não tenho certeza, mas eu acho que gira em torno, com todas as aulas, você vai pagar mais ou menos 3.000 francos. Então, se você não passar, você tá ferrado, tá? Tem que passar, tá bom? Então, por isso que é bom fazer aula, tá dirigindo bem confiante, tá? Agora, se você já tiver uma carteira de habilitação, né, uma CNH, vou falar carteira de habilitação porque em outros países uma permissão de condução de carro, tá? De automóvel, por exemplo, de Portugal ou da Itália ou de outro país europeu, já não precisa, tá? Agora eu não sei a lista exatamente dos países, mas eu vou falar da Itália. A Itália eu tenho certeza. Se você tiver a patente italiana, que seria a habilitação para dirigir carro e moto da Itália, você não precisa fazer esse exame prático, tá? Ela converte automaticamente. Você só paga essa taxa, se não me engano são esses 60 francos. Eu não lembro exatamente, tá, pessoal? Eu acredito que seja 60 francos. Coloca entre 100 e 60 e 100 francos, tá? Alguma coisa nesse sentido. Você só paga essa taxa, você deixa a sua patente italiana lá no controle e serviço de automóveis aqui da Suíça, e eles já convertem, já vão te dar a habilitação suíça, tá bom, pessoal? É mais simples quando você tem a habilitação já europeia, aí não tem encheção de saco, não tem exame prático, não tem nada, converte direto, tá bom? Então, mais uma vez falando sobre essa questão aí de ter carro e moto aqui na Suíça, é importante você ter habilitação para locomoção aqui, porque tem alguns lugares que é difícil acesso, não só em montanhas, mas tem alguns lugares que o transporte é mais complicado. Por exemplo, como a Suíça é formada por pequenas cidades, e às vezes de uma cidade para outra assim, é estrada, você tem que pegar a estrada. Então às vezes como as cidades às vezes são pequenas, muitas cidades são pequenas, você tem que, não passa ônibus toda hora, não passa trem a cada 10, 15 minutos, entendeu? Se é uma cidade maior, vai passar, mas existem algumas cidades menores que às vezes passa ou ônibus ou trem a cada 1 hora, a cada 2 horas. Então assim, tudo bem, é tudo certinho, tudo cronometrado, ele vai passar naquele horário, mas às vezes você tem um compromisso, você precisa fazer alguma outra coisa, às vezes o horário do seu trabalho não bate com o transporte que você tem naquela cidade que é o seu trabalho ou é onde você mora. Então, inevitavelmente você vai acabar precisando de um carro ou de uma moto, tá? Então é importante aí você ter a CNH. Então você que está aí no Brasil, se você não tem CNH, eu sugiro que você já tire sua carta de carro e de preferência carro e moto, tá? De repente às vezes você pode arrumar um emprego que trabalha de moto, né, que exija carro e moto,
ou algum emprego que você precise do carro. Às vezes até o lugar, quando é remoto na empresa onde você vai trabalhar, que vai te contratar, ela no anúncio já coloca, é importante ter carro, é importante ter carro ou moto, porque às vezes o acesso àquele lugar já eles sabem que é ruim, entendeu? Tá bom, pessoal? Então, para você que gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante, não custa nada, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, tá? E deixe seu comentário, sua sugestão de vídeo aqui embaixo e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por ter visto esse vídeo. Até a próxima. Até mais.